Título 5º. Disposições Gerais. Artigo 256. São considerados: inciso 1º. Data magna do Estado dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Inciso 2º. Dia de Minas o dia 16 de julho. Inciso 3º. Dia dos Gerais o dia 8 de dezembro. Parágrafo 1º. As semanas em que recaírem os dias 16 de julho e 8 de dezembro serão denominadas Semana de Minas e Semana dos Gerais, respectivamente, e constituirão períodos de celebrações cívicas em todo o território do Estado. Parágrafo 2º. A capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade de Ouro Preto no dia 21 de abril, para a cidade de Mariana no dia 16 de julho e para a cidade de Matias Cardoso no dia 8 de dezembro. Artigo 257. O governador eleito designará a comissão de transição, cujos trabalhos se iniciarão, no mínimo, 30 dias antes de sua posse. Parágrafo único. O governo do Estado oferecerá as condições necessárias para que a comissão possa efetuar completo levantamento da situação da administração direta e da indireta, inclusive mediante a contratação de auditoria externa. Artigo 258. Todo agente político ou agente público, qualquer que seja sua categoria ou a natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título, de entidade da administração indireta, obrigam-se, ao se impulsarem e ao serem exonerados, a declarar seus bens, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato de posse. Parágrafo único. Obrigam-se à declaração de bens, registrada no cartório de títulos e documentos, os ocupantes de cargos eletivos nos poderes legislativo e executivo, os membros do Poder Judiciário, os secretários de Estado e os dirigentes de entidades da administração indireta, no ato de posse e no término de seu exercício, sob pena de responsabilidade. Artigo 259. O Estado assegurará a participação de representantes de associações profissionais nos órgãos colegiados de sua administração direta e indireta, na forma da lei. Artigo 260. As diretrizes para a atuação estatal nas áreas de que trata o título 4º serão definidas conjuntamente pelo Estado e pela sociedade civil por meio de órgãos colegiados que serão criados em lei. Artigo 261. É facultado a qualquer pessoa e obrigatório para o servidor público representar ao Ministério Público, quando for o caso, contra ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio artístico ou histórico, ao turismo ou paisagismo e aos direitos do consumidor. Artigo 262. A não instalação e a não manutenção das creches previstas nesta Constituição acarretarão direito do servidor indenização, na forma da lei, sem prejuízo do disposto nos artigos 5º, 71. E parágrafo 1º, e 103, parágrafo 2º, da Constituição da República, e nos artigos 4º, parágrafo 7º, inciso 5º, 106, inciso 1º, h, e 118, parágrafo 4º, desta Constituição. Artigo 263. O Estado instituirá contencioso administrativo para apreciação de recursos contra as decisões da Fazenda Estadual, com composição paritária entre o Estado e os contribuintes, sem prejuízo da competência do Poder Judiciário. Artigo 264. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 265. Na forma da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, a instrução dos processos de fiscalização financeira e orçamentária será promovida por auditor quando não estiver substituindo o conselheiro. Parágrafo único. A substituição de conselheiro por auditor se fará em regime de rodízio. Artigo 266. O Estado dará prioridade ao aumento de sua participação no capital da Telecomunicações de Minas Gerais S.A.
Telemig, por meio de subscrição de novas ações, até atingir o montante de 25% do capital social, em parcelas anuais da ordem de 5% cada uma, para custear projetos em áreas prioritárias e regiões servidas deficientemente para atender a populações de baixa renda. Artigo 267. A empresa pública que se constituir a partir do patrimônio da autarquia Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais será mantida, vedada sua alienação ou extinção. Artigo 268. Lei complementar, de iniciativa privativa da Assembleia Legislativa, disporá sobre a ouvidoria do povo, órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização da execução dos serviços públicos estaduais. Parágrafo único. A lei de que trata este artigo estabelecerá a competência e a organização da ouvidoria do povo e os critérios de nomeação do ouvidor geral. Artigo 269. A recusa de posse, pelo candidato nomeado para ingresso na magistratura de carreira ou no Ministério Público, importa a perda do direito ao provimento durante o período de validade do concurso a que se tenha submetido. Parágrafo único. O Tribunal de Justiça, na designação da comarca ou vara para exercício do juiz substituto, dará preferência a que estiver vaga mais tempo. Artigo 270. Revogado pelo artigo 5º da Emenda à Constituição nº 63, de 19 de julho de 2004. Parágrafo único. A presteza no exercício da jurisdição, segundo o critério definido neste artigo, será informada ao Tribunal de Justiça, pelo Corregedor de Justiça, para efeito de elaboração de lista de promoção por merecimento, sem prejuízo do exame dos demais critérios indicados no artigo 98, segundo e inciso 3º. Artigo 271. Para o fim de plantão forense diuturno, em comarca com mais de uma vara, fora do horário de funcionamento externo do foro, o presidente do Tribunal de Justiça designará juiz, na forma da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Artigo 272. O advogado que não for defensor público, quando nomeado para defender réu pobre, em processo civil ou criminal, terá os honorários fixados pelo juiz, no ato da nomeação, segundo tabela organizada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais, os quais serão pagos pelo Estado, na forma que a lei estabelecer. Artigo 273. Revogado pelo artigo 6º da Emenda à Constituição nº 40, de 24 de maio de 2000. Artigo 274. As serventias do foro judicial constituem serviço público sujeito à administração, ao controle e à fiscalização do Poder Judiciário. Artigo 275. O ingresso em cargo das serventias do foro judicial se fará mediante concurso público de provas e títulos, realizado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais, pelo Tribunal de Justiça, que fará o provimento respectivo. Artigo 276. Os servidores das serventias do foro judicial estarão sujeitos, na forma da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, ao regime jurídico único a que se refere o artigo 30. Artigo 277. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Parágrafo 1º. A lei regulará as atividades dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário, observada a legislação federal. Parágrafo 2º. Os emolumentos relativos aos serviços notariais e de registro serão estabelecidos no Regimento de Custas e Emolumentos, observada a legislação federal. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 4º.
Nenhuma serventia permanecerá vaga por mais de 6 meses sem abertura de concurso para provimento ou remoção. Artigo 278. Lei ordinária fixará os critérios populacionais, socioeconômicos e estatísticos, para a criação, fusão e desmembramento dos serviços notariais e de registro. Artigo 279. O Estado promoverá, no âmbito de sua competência, condições necessárias à instalação, na rede hospitalar, de aulas para atendimento de hemofílicos e aidéticos. Artigo 280. É garantida ao estudante hemofílico a reposição de aulas perdidas por motivo de saúde. Artigo 281. A lei estabelecerá estímulos em favor de quem fizer doação de órgão para transplante, na forma de lei federal, sob cadastramento e controle a cargo do Estado. Artigo 282. O oficial do corpo, quadro ao serviço de saúde ou veterinário que possua curso universitário, terá contado, como tempo de efetivo serviço, 1 ano para cada 5 anos de efetivo serviço prestado, até que esse acréscimo perfaça o total de anos de duração do mencionado curso. Artigo 283. O vencimento do integrante do quadro do magistério será fixado, respeitado o critério de habilitação profissional, a partir de valor que atenda às necessidades básicas do servidor e às de sua família, e terá reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Parágrafo único. O vencimento será fixado com diferença não excedente a 50% de um nível para outro da carreira. Artigo 283-A. Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras da área de educação do Poder Executivo do Estado e o pessoal civil da Polícia Militar poderão ser remunerados na forma de subsídio, fixado nos termos de lei específica, observados os limites e parâmetros estabelecidos nesta Constituição e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. A lei instituidora do regime de subsídio de que trata o caput poderá facultar ao servidor a opção entre o regime de remuneração composto de vencimento básico e vantagens e o regime de subsídio. Parágrafo 2º. Ao servidor remunerado na forma de subsídio fica assegurada a percepção de verbas de natureza indenizatória, inclusive as relativas à extensão de carga horária, de vantagens decorrentes de direitos remuneratórios estabelecidos no caput do artigo 31 desta Constituição, exceto o adicional de desempenho e os direitos estabelecidos em lei não aplicáveis ao regime de subsídio, e do abono de permanência de que trata a Constituição da República. Parágrafo 3º. O servidor remunerado na forma de subsídio não perceberá qualquer outra parcela que lhe tenha sido concedida, no regime remuneratório anterior à instituição do regime do subsídio, por força desta Constituição e da legislação ordinária, inclusive aquelas de que tratam o artigo 284 e o inciso 2º do artigo 290 desta Constituição e os artigos 112, 113, 114, inciso 2º, 115, 118 e 120 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, assegurado o direito às férias-prêmio adquiridas e adquirir. Parágrafo 4º. É assegurado ao servidor enquadrado no regime de subsídio o pagamento pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, nos termos da lei. Parágrafo 5º. O servidor enquadrado no regime de subsídio em exercício de cargo em comissão ou função de confiança não fará jus à percepção das parcelas remuneratórias vedadas ao servidor remunerado na forma de subsídio, nem ao cômputo do tempo para aquisição de novos adicionais. Parágrafo 6º. Os servidores integrantes das carreiras de que trata o caput cujas vantagens pecuniárias tenham sido incorporadas pela implantação do regime de subsídio e que posteriormente retornem ao regime de remuneração farão jus, unicamente, a vantagens pecuniárias, gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e outras parcelas estabelecidos na lei que reinstituir o regime remuneratório e na legislação específica superveniente. Artigo 284. Fica assegurada ao professor e ao regente de ensino,
enquanto no exercício de regência ou na orientação de aprendizagem, a percepção de gratificação de pelo menos 10% de seus vencimentos, a título de incentivo à docência. Artigo 285. Revogado pelo artigo 6º da Emenda à Constituição nº 57, de 15 de julho de 2003. Inciso 1º. Percepção da gratificação quinquenal, no índice concedido ao integrante do quadro do magistério. Inciso 2º. Contagem proporcional do tempo de serviço, para fins de aposentadoria e de percepção dos correspondentes adicionais. Artigo 286. Considera-se como de professor, para os fins de aposentadoria e disponibilidade de todos os direitos e vantagens da carreira, o tempo de serviço de ocupante de cargo ou função do quadro do magistério, ou do de regente de ensino, inclusive o de exercício de cargo de provimento em comissão prestado em unidade escolar, em unidade regional, no órgão central da educação ou em conselho de educação. Artigo 287. Revogado pelo artigo 49 da Emenda à Constituição nº 84, de 22 de dezembro de 2010. Artigo 288. A jornada de trabalho de ocupante de cargo das classes de especialista de educação será cumprida no regime básico de 24 horas semanais. Parágrafo 1º. Ao ocupante de cargo das classes de que trata este artigo fica ressalvado o direito de optar pelo regime de 40 horas semanais, assegurado o vencimento correspondente a essa jornada. Parágrafo 2º. A opção de que trata o parágrafo anterior poderá ser manifestada no prazo de 90 dias contados da data do início do respectivo exercício. Artigo 289. Para o exercício em substituição de atividade de magistério mediante designação para função pública, dar-se-á prioridade ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente. Parágrafo único. No caso de vacância, só se aplica o disposto neste artigo quando não houver candidato aprovado em concurso público, ou, se houver, não aceitar a nomeação. Artigo 290. O servidor público que desempenha a sua atividade profissional em unidade escolar localizada na zona rural fará jus, proporcionalmente ao tempo de exercício na mencionada unidade escolar. Inciso 1º. A férias-prêmio em dobro, em relação às previstas no artigo 31, parágrafo 4º, desta Constituição, se integrante do quadro de magistério. Inciso 2º. A gratificação calculada sobre seu vencimento básico, incorporável remuneração. Artigo 291. Para os fins do artigo 203, o Estado apoiará, prioritariamente, o ensino comunitário da rede estadual das unidades da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, CNEC. Artigo 292. O disposto no artigo 196. Inciso 5º, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual e existentes na data da promulgação da Constituição da República que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Artigo 293. Fica assegurada a cada unidade do Sistema Estadual de Ensino Público dotação mensal de recursos para os fins de conservação, manutenção e funcionamento. Artigo 294. O Estado manterá suas atuais instituições de pesquisa ou as que lhes venham a suceder e lhes assegurará as condições necessárias ao cumprimento do disposto na parte final do parágrafo único do artigo 212. Parágrafo único. Fica mantida a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais com as atribuições constantes do artigo 212. Artigo 295. Incumbe ao Estado, conjuntamente com os municípios, realizar censo para levantamento do número de portadores de deficiência, de suas condições socioeconômicas, culturais e profissionais, e das causas da deficiência para orientação do planejamento de ações públicas. Artigo 296.
O Estado instituirá a apólice seguro, com o valor definido em lei, que será devida e paga integralmente à família da vítima de homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe, latrocínio, rapto ou sequestro seguidos de morte ou de que resulte incapacidade física, mental ou motora permanente. Parágrafo único. O réu incurso em condenação definitiva resgatará a apólice seguro ao Estado, mediante ressarcimento em amortizações iguais e sucessivas pelo fruto do trabalho assalariado prestado ao estabelecimento penal designado, e a pena será proporcional à capacidade de quitação do débito, se cumprida mais da metade da sentença condenatória. Artigo 297. Os sistemas de informações pertencentes a órgãos ou entidades da administração pública estadual relativos à segurança pública serão utilizados de forma integrada pelos órgãos responsáveis por aquela atividade, conforme dispuser a lei. Artigo 298. Ao proprietário rural cujo imóvel seja atingido por inundação causada por represamento de águas decorrentes de construção de usina hidrelétrica serão assegurados, pelo Estado, o fornecimento prioritário de energia elétrica e a recomposição de malha rodoviária, na área de influência da barragem. Artigo 299. A variação nominal da folha global de pessoal de cada um dos poderes do Estado, do Tribunal de Contas e da Procuradoria-Geral de Justiça não poderá ser superior, em cada quadrimestre, à variação nominal da receita estadual ocorrida no período. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se a data de 1º de janeiro como termo inicial do primeiro quadrimestre. Parágrafo 2º. A variação nominal da folha global de pessoal e a composição da receita estadual a que se refere este artigo serão apuradas segundo critérios definidos em lei.